Olá, pessoal! Hoje eu vou falar para vocês sobre o quadril da criança com paralisia cerebral. Bem, todos nós sabemos que o quadril é a maior articulação do corpo. Ele se movimenta em 3 planos de movimento, ou seja, no plano sagital, frontal e transversal. Ele realiza flexo e extensão, abdução e adução e rotação interna e externa. Ele é responsável por sustentar uma grande sobrecarga do nosso peso. Ele transmite o peso da nossa cabeça, do tronco, dos membros superiores, transmitindo esse peso para os membros inferiores. E ele é responsável por promover estabilidade com mobilidade. Ele mantém a nossa postura sentado, mantém a nossa postura de pé e permite ao mesmo tempo a mobilidade necessária que a gente requer durante a marcha. Então, o quadril é extremamente importante em diversas atividades, como deitar. A gente precisa dele para conseguir se acomodar na postura deitado, tanto de bruços, quanto em supino, quanto de lado. Ele é importante na posição sentada, um bom alinhamento sentado para não dar dor no quadril, não ficar de pé, não engatinhar a mobilidade do quadril, no andar, no correr e manutenção de todas as nossas posturas. Bem, o que acontece na paralisia cerebral? A gente sabe que a paralisia cerebral é uma doença não progressiva, Então, ela acontece nos primeiros, no período pré-natal, perinatal ou pós-natal, ou seja, a criança tem essa condição aí que acomete esses primeiros anos de vida e por isso ela tem uma lesão cerebral. E essa condição, ela se dá de forma não progressiva. Porém, essa condição neurológica não progressiva traz diversas consequências no sistema musculoesquelético. Uma delas é uma alteração na taxa de crescimento ósseo-muscular. Essa criança, com o decorrer dos anos, ela vai tendo desequilíbrios musculares progressivos, alterações nas suas forças de crescimento e isso vai gerar alterações ósseas secundárias. Os encurtamentos musculares, se não tratados, vão acarretando, então, encurtamentos musculares, ou seja, diminuição da extensibilidade, comprometimento do colágeno, da elastina desse músculo, comprometendo as articulações e, com certeza, com o passar dos anos, deformando esses ossos. A criança, então, com paralisia cerebral, ela nasce com o quadril alinhado, normal, com características para apresentar um bom desenvolvimento. Porém, se ela não exercer forças necessárias para que ele tenha um bom desenvolvimento ósseo, ele vai se tornar um acetábulo displásico, ou seja, com alterações na sua formação. Um acetábulo displásico, ele se torna um quadril instável. Então, a gente sabe que a instabilidade do quadril é uma importante complicação no tratamento de crianças com PC, principalmente na forma espástica, que é a forma mais prevalente, em torno de 80% a 85% das nossas crianças. É uma etiologia multifatorial, diversas características podem ocasionar essa condição, e a incidência maior é de 26% a 60% dos casos, sendo maior nas crianças que apresentam quadriplegia espástica, ou seja, na paralisia cerebral bilateral, e principalmente naqueles casos que não são deambuladores. As crianças que são deambuladoras têm menor chance de desenvolver quadril displásico. O quadril instável, então, ele acaba acarretando uma disfunção na sua estabilidade, na sua estabilidade necessária para a deambulação. A criança, então, ela nasce sem a subluxação de quadril, ela nasce sem a luxação de quadril. Não é aquela criança que nasce com luxação congênita de quadril, essa é outra condição ortopédica. Não é que não pode vir associada, mas é outro diagnóstico. A luxação, então, é uma condição, uma situação que evolui de uma instabilidade, de uma instabilidade a uma displasia não tratada ou não diagnosticada. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, estarmos atentos à luxação de quadril, estarmos atentos à instabilidade do quadril do PC desde o momento que a gente conhece essa família, desde o momento que a gente conhece essa criança. E a gente tem que orientar e acompanhar a evolução desse quadril. Bem, o primeiro fator de risco citado na literatura aí, para a gente ficar atento ao desenvolvimento do quadril, é uma característica inerente à criança, que se chama imaturidade óssea. Todas as crianças nascem com um padrão de persistência de antiversão femoral.
Ou seja, a criança nasce com um quadril mais varo, tá? Ou seja, um quadril que não é ainda valgo, não é ainda bem inclinado, essa cabeça do fêmur ainda não apresenta um colo bem formado, tá? E então ela tem essa tendência de antiversão femoral. Então a cabeça do fêmur, ela aponta já póstero superiormente, tá? E ela só vai ser formada já tendo uma tendência de inclinação anterior e caminhando para um valgismo após os primeiros 1 ou 2 anos de vida, quando a criança já exerceu as forças necessárias sobre esse fêmur, tá? Na postura bípede e de deambulação, tá? Então, é natural que a criança precise exercer forças de tração e compressão sobre esse fêmur para ele se formar. O que acontece com a nossa criança com paralisia cerebral? Ela acaba não vivenciando essas forças, porque ela acaba não vivenciando a postura bípede, tá? Que é o nosso segundo fator de risco, tá? A falta de estímulo postural no ortostatismo, né? Ele é atrasado. A criança não passa para de pé sozinha. Ela não vivencia essa postura, né? É diferente de uma criança com desenvolvimento típico que passa para de pé sozinha em torno de 6 meses de idade, passa para gatas, passa para sentado. Então, ela explora diferentes amplitudes desse quadril, vivenciando diferentes estímulos de tração e compressão sobre esse acetábulo, sobre essa cabeça do fêmur. Então, fazendo o quê? Com que seja cavada aos poucos esse acetábulo, sendo formada a sua estabilidade necessária, né? É como se fosse uma bola de sinuca indo em direção à caçapa. Ela tem que ir nessa direção para ela ser formada, ela ser cavada, esse buraco ser cavado, tá? E essa condição, então, sendo agravada e associada a uma ação desordenada na musculatura, onde a criança tem músculos agindo de forma inadequada, agindo de forma desordenada, co-contraindo uma musculatura, né? Músculos a mais do que o necessários para aquela ação, esses ossos acabam se desenvolvendo de forma errada, tá? Então, o nosso terceiro fator de risco é o desequilíbrio muscular, que é o predomínio dos adutores e dos flexores de quadril sobre os extensores, né? E os abdutores, né? Então, a criança tem o predomínio dos ilipsoas, predomínio dos adutores, né? Eles estão o tempo todo tracionando esse quadril para frente, para dentro, né? Diferente do que para trás e para a rotação externa e para fora, para o encaixe do osso do quadril dentro do acetábulo, da cabeça do fêmur. Então, é cada vez mais difícil a abdução e a extensão, né? Então, isso vai acabar direcionando o quê? A cabeça femoral para fora e para cima. Então, no sentido látero-póstero superior. Né? Então, se a gente observar aqui, essa foto, a gente consegue visualizar aqui um esquema aqui mostrando, né, o músculo adutor, na hora que ele é acionado, ou seja, na hora que a gente realiza a adução, a gente observa que a cabeça do fêmur vai para cima, tá? E na hora que a gente realiza o movimento de flexão de quadril, a gente observa que a cabeça do fêmur vai para trás. Então, na hora que a gente tem uma ação conjunta desses dois músculos, a gente tem uma ação de póstero superior da cabeça do fêmur. Tá? Outra característica menos comum, que é mais frequente em crianças hipotônicas que andam com rotação externa do fêmur, é uma luxação anterior da cabeça do fêmur. Né? E a gente observa aqui que essa cabeça do fêmur vai estar para frente aqui. Né? A gente visualiza isso aí nas nossas radiografias. Tá? Bem, o que a gente observa aí de novo nessa criança? Quadris deslocados. Né? Muitas vezes a gente pega na criança, pega no osso do quadril dessa criança e a gente consegue sentir o ossinho do quadril do lado de fora, tá? Na hora que a gente movimenta, a gente faz uma movimentação clínica, a gente sente uma diminuição da mobilidade. A criança faz careta quando a gente mexe, ela chora de dor, tá? Em 50% dos casos. Prejudica o posicionamento. A mãe relata, eu não consigo trocar fralda sem a criança chorar, né? Eu não consigo mais posicionar a criança sentada, eu não consigo mais executar a higiene íntima adequada,
né? E com o passar dos tempos tem o quadro mais grave para mim, da criança com paralisia cerebral espástica bilateral, que é a obliquidade pélvica e a escoliose. Porque essas duas condições aqui é que acabam levando à diminuição da qualidade de vida dessa criança e, com certeza, com o passar do tempo, à diminuição da expectativa de vida dela. Porque isso leva, então, ao comprometimento respiratório, a quadros ainda mais dolorosos e ao óbito precoce. Então, a gente sabe que fatores evolutivos dessa condição é o envolvimento corporal total. Quanto mais grave a criança, né, pior o prognóstico dessa condição. Né? O grau de comprometimento cerebral, as crianças que têm a capacidade cognitiva envolvida, intelectual. As crianças que são mais imóveis, que apresentam menor mobilidade, né, menos capacidade de movimentação ativa e a ausência de deambulação. Então, tá aí. A criança que tem atraso na posição da postura de pé, né, e com isso não realiza descarga de peso nos membros inferiores, apresentam então a hipossensibilidade muscular dos membros inferiores, os encurtamentos musculares progressivos, apresentam então a postura inadequada sentada, né, uma posição de dormir inadequada, uma perna em abdução, uma perna em adução, né? Isso tudo vai levar a uma consequência catastrófica com o passar dos anos. Tá? Então, um quadril que inicialmente era instável, era um quadril displásico, um quadril tratável, vai subluxar. E quando subluxa, o que era tratável muitas vezes torna-se paliativo. Tá? E quando luxa, aí realmente já não tem mais jeito. Bem, como que a gente quantifica? Né? Como é que eu acompanho esse quadril? Né? Além do exame clínico que eu faço com né, ADM, né, mobilidade desse quadril, goniometria, né, e vendo o relato da família de dor e de como que a criança está em casa, eu vou pedir um raio-x, tá? E na hora que eu peço um raio-x, né, na parte de antero-posterior, né, neutro e em abdução, o neutro é o mais importante para mim, com a coluna retificada, a criança tem que estar bem alinhada. Eu vou medir como que está o índice de extrusão da cabeça femoral para fora do acetábulo, tá? Então, eu vou mensurar isso aqui, tá? O quanto da cabeça do fêmur tá para fora do acetábulo. Então, o quanto que há, tá? Ou seja, do tamanho total da minha cabeça do fêmur, tá? Então, o quanto de A em relação a B, que é o total, tá para fora do esperado do acetábulo, tá? Então, A é a parte descoberta da cabeça femoral, lateralmente essa linha aqui, que a gente chama de linha de Perkins, que é a parte mais externa do acetábulo, aqui traçada verticalmente para baixo, e B é o comprimento total da epífise da cabeça aqui do fêmur, tá? Então, e aí vezes 100%, tá? O que é normal? Até 10% para fora, tá? É normal. Todos nós podemos apresentar aí em torno de 5%, 6%, 7% para fora. É considerado adequado. É um quadril de risco, já um quadril displásico, instável, quando eu apresento 1/3 para fora, até 30%, tá? Então, é um quadril que eu tenho que ficar atenta. Eu já tenho que tratar, tá? Eu já tenho que estar com uma intensidade na minha intervenção direcionada para isso, tá? É considerado subluxação quando eu tenho entre 1/3 a quase tudo para fora, né? 90%, né? Então, tá aqui, 31% a 90%. E é considerado luxado quando eu tenho maior do que 90% para fora, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, uma foto ilustrando um quadro de instabilidade, né? Então, aqui, se eu fosse traçar aqui um índice de Reimers, aqui, eu ia ver que eu tenho mais ou menos 25% aqui para fora, tá? Bilateral, tá? Menos de 1/3 para fora. Então, é um quadril instável, né? O que eu posso observar aqui? Mais características que me chamam a atenção, tá? Eu não tenho um ângulo bem formado, tá? Eu tenho um ângulo bem retinho, tá?
né, do meu colo do fêmur. Eu vejo que o meu trocânter maior está bem direcionado para frente, não tenho ele mais bem direcionado para o lado, né, um acetábulo raso. Então, são características que me chamam a atenção para esse quadril, tá? Olha a comparação aqui com esse raio-x para vocês verem a diferença. Aqui já é um quadril subluxado, tá? De um lado, tá? Olha lá. Quando eu olho para esse índice de Reimers, olha aqui, ó. Eu tenho mais do que 50% para fora desse quadril, tá? Do quadril direito, tá? Olha só, olha a rotação interna que esse quadril tá. Olha só, olha aqui como é que o trocânter maior tá totalmente virado para frente, tá? Então é como se o quadril, o raio-x tivesse feito assim, ó. Né? A cabeça do fêmur dele tá assim, ó, totalmente rodada internamente. Né? Olha a comparação com o outro lado, olha como esse ângulo tá bem feito, olha um colo bem inclinado, né? Olha aqui, um trocânter maior onde tá a diferença, tá vendo? Então eu sei que esse quadril com certeza está em sofrimento, né? Vamos ver agora um quadril luxado. Olha a diferença, ó. Eu não consigo nem ver essa tábula aqui. Olha aqui. Extremamente ralo, fraco, né? Translúcido, né? É um quadril extremamente osteopênico, se não osteoporótico, né? Raio-x muito ruim. Né? Se bobear, essa criança nunca ficou de pé, tá? E aí, quais as consequências disso aqui ao longo do tempo, né? Então, aqui, ó, uma criança quadriplégica espástica aos 4 anos. Aparentemente, ela ainda tá com a coluna no lugar. Tem uma leve escoliosezinha aqui aparecendo, né? Mas já tem um quadril instável aqui, tá? Aos 5, esse quadril já subluxou, tá? E esse tronco já aumentou a escoliose. Aos 8, olha para onde foi essa coluna. E esse quadril. Tá? Então, por isso que eu tenho que ficar atenta. Eu não posso esperar. Não, eu não posso fazer um raio-x dessa criança e... Ah, não, tudo bem, seu quadril está subluxado, pode ir para casa e esperar. Daqui a 1 ano você volta, eu faço de novo. Não. Seu quadril está subluxado, eu tenho que tratar já, né? Eu tenho que intervir já, tá? Bem, então a criança, no meu quadro clínico, vai ter uma limitação da abdução do quadril. Eu vou ter uma perda enorme no meu trabalho fisioterapêutico, uma criança que não progride, que não evolui, que eu não consigo fazer quase nada na fisioterapia com ela. Tudo dói, tudo é desconfortável. A criança aumenta o tônus, ela fica irritada, fica mais tensa, os padrões de movimento, as posturas se tornam mais inadequados. Tem uma dor de origem mecânica mesmo, é osso no osso, tá? A obliquidade pélvica e a escoliose vem de formas secundárias, então tem que tratar antes disso acontecer. E todas as atividades de vida diária são prejudicadas, posicionamento, sentária e higiene, né? Então, os objetivos de tratamento tem que ser preservar uma boa qualidade de vida, manter o quadril reduzido, né? Sobretudo sem dor, né? Sendo tratado quanto antes, e prevenir a subluxação e luxação do quadril. O segmento radiológico em intervalos regulares, de 4 a 6 meses, dependendo da gravidade de MFCS. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês as recomendações atuais da Associação Americana de Paralisia Cerebral. Bem, o tratamento, então. Primeiro de tudo é ficar de pé, né? Ficar de pé desde 9 meses de idade. Essa é a recomendação, né? Se uma criança com desenvolvimento típico fica de pé, a nossa criança também tem que ficar de pé, né? A mobilidade precoce, de forma ativa, para todos os níveis de MFCS, né? Mesmo que seja totalmente suportada, a criança realmente com suporte parcial de peso, total de peso, o que for, a criança tem que experimentar essa mobilidade ativa dos membros inferiores. Ela tem que experimentar alguma ação desses membros inferiores para esses ossos serem formados. Ela tem que receber carga, descarga, agir essa musculatura, fazer algum esforço para esses ossos e esses músculos se formarem, né?
E a cinesioterapia, né? Então, mobilização, alongamento, fortalecimento, o mais dinâmico possível, e o uso funcional com melhora do controle postural e da estabilidade dessa articulação, né? Se isso tudo não funcionar, a gente vai ter que recorrer para o tratamento médico, como neurólise e cirurgia, né? E uma chave primordial nisso tudo é a família. Eles têm que estar com a gente o tempo todo, né? Porque o tratamento ele acontece a maior parte do tempo em casa. Bem, então aqui está a recomendação da Associação Americana de Paralisia Cerebral, né, que foi publicada agora em 2018, né? O que eles trazem aí de recomendação para a gente? Na hora que você suspeita que uma criança tem paralisia cerebral, se ela tem um diagnóstico de paralisia cerebral, você já tem que iniciar essa sobrevivência do quadril, esse acompanhamento do quadril, né? Esse segmento, né? Então, fazer a avaliação clínica completa, primeiro passo, tá? Depois, então, determinando o nível do GMFCS, nosso primeiro passo, porque dependendo do nível do GMFCS é um tipo de tratamento indicado, que eu vou apresentar no próximo slide, né? Determinando a idade também, porque dependendo da idade também tem um segmento prescrito. Determinar o tipo de marcha para crianças com hemiplegia e diplegia, né? Como é que é o tipo de marcha que essa criança apresenta. Tem tipos de marcha que são pior prognóstico, né? Ver se tem dor, né? Ver dor durante o exame físico, né? E ver como é que está a ADM ativa e passiva, né? Ver também na tabela de frequência, que é a próxima slide, sobre a necessidade ou não de uma radiografia, né? Principalmente crianças mais graves, seja MFCS 3, 4 e 5, vão ter indicação de radiografias com mais frequência, né? Completar as avaliações radiológicas, se forem necessárias, né? Fazendo a radiografia antero-posterior da pelve, de acordo com a recomendação, ou seja, um bom posicionamento, a pelve neutra, com a lombar retificada, né? E aí você vai medir o índice de Heimers para ver como é que tá a extrusão da cabeça, né? Que aí vai te confirmar ou não o que o exame clínico te falou, né? E aí você vai refazer as perguntas que você fez no início, né? Teve resposta positiva à dor, né? Teve dor no exame físico, né? Ou não? Se mais de uma tiverem positivas, vai indicar um tratamento. O índice de migração do índice de Heimers foi maior do que 30%, teve um limite de abdução do quadril menos do que 30, ou seja, pelo menos menos do que 30 graus, tá? São as perguntas. Se sim, você vai indicar um médico, né? E aí o médico vai determinar qual o tipo de tratamento que ele vai fazer para esse quadril, tá? Se não, né, você vai continuar o acompanhamento radiológico, o acompanhamento clínico ou radiológico prescrito para aquela idade, para aquele tipo clínico, tá? E daquele tipo de marcha, tá? Então tá aqui esse quadrinho, né, do GMFCS, de acordo com a idade, né, e de acordo com o tipo clínico. Então, GMFCS 1 é recomendado o controle bianual até 6 anos de idade, princípio sem indicação de radiografia, tá? É uma criança que tem melhor prognóstico. Mas GMFCS 2 também um controle bianual até os 10 anos de idade. Geralmente se faz uma radiografia com 2 anos, depois uma com 6 e por fim uma com 10, tá? GMFCS 3, você vai fazer um controle anual até 12 anos de idade, com radiografias a cada ano. GMFCS 4 e 5, um controle semestral até 4 anos, sempre com radiografia também, e depois anual até 12 anos. Essa questão do asterisco que eu botei, até 12 anos, é porque vai depender da maturidade óssea. Se a criança tiver uma maturidade óssea ainda pequena, aos 12 anos, pode ser que você continue seguindo essa criança até os 16 anos de idade, tá? E se a criança, além dessas características, ainda apresentar, em algum desses casos, principalmente de MFCS 3 ou 4 ou 5, né, padrão de marcha, em rotação interna, muito agachada, que é o tipo clínico de Winters 4, ela vai necessitar de controles radiológicos mais precisos, tá? Que tá aqui. Né? Então, uma criança que apresenta um padrão de rotação interna, flexão, uma planiflexão persistente ou um padrão muito agachado,
são crianças que requerem um padrão de acompanhamento mais preciso, porque elas tendem a apresentar a subluxação de quadril, tá? Bem, o tratamento geralmente ele é preventivo, com indicação, então, da progressão da doença, né, de acompanhamento. A intervenção sobre as partes moles, por parte médica, como musculipsoas e adutores, é considerada prevenção. Num quadril, às vezes, que está na transição aí, com índice de Heimers de 30% para 40%, corrigindo o desequilíbrio muscular, para manter o quadril estável e em boa posição, tá? Quando já tem mais do que 40%, 50% de extrusão da cabeça do fêmur, a indicação é de reconstrução desse quadril, para tentar impedir que haja degeneração desse quadril maior. Então, já vai realmente tentar um procedimento mais sobre partes moles, tentando evitar ainda a cirurgia óssea, né? Mas se não tiver jeito, vai pegar um pouco do osso. Já são cirurgias mais complexas, a criança tem que ter peso, porque às vezes pode pegar o osso, ela tem que pesar pelo menos 25 quilos, tem que ter pelo menos 6 anos de idade, então são tratamentos mais expansivos. E o tratamento paliativo é aquele em que realmente a criança tem um quadro mais severo, aquelas crianças que não têm prognóstico de marcha, são luxações mais antigas, dolorosas, que já têm degeneração, já tem ossos muito osteopênicos ou até osteoporóticos, e o objetivo mais é evitar dor, né? Não é a criança ficar de pé, não é mais a criança ter nenhuma mobilidade daquele quadril, é só mesmo ela não sentir dor, né? Então, às vezes, resseca a cabeça do fêmur, resseca o colo, faz uma artrodese, para a criança ter conforto, tá? Bem, então, o tratamento principal aí é ficar de pé, e aí a gente tem na literatura citados aumentos da vantagem de ficar de pé, então aumenta a densidade óssea, né? Então 45 minutos por dia aí já está mostrado a vantagem de aumentar a densidade óssea, e estudos recentes ainda mostram uma melhora do alinhamento do quadril com esse tempo, mas tem que ser diário, né? Uma melhora no sistema circulatório e respiratório, uma melhora no crescimento ósseo, um alongamento muscular, uma melhora de avidez, uma motivação e principalmente uma igualdade social. A criança adora ficar de pé, por mais maior a severidade que seja a sua condição clínica, né? E esse artigo eu achei interessante, é um artigo de 2016 que eu trouxe para vocês verem, que a gente pode prevenir o deslocamento de quadril em crianças com paralisia cerebral, é o efeito sobre o manejo postural, e o objetivo aqui não foi trabalhar de pé, o objetivo foi trabalhar sentado, um bom posicionamento sentado, que é sempre uma prerrogativa nossa em relação principalmente ao tronco da criança, de tentar manter a criança o mais estável possível por causa da parte respiratória, né? E aí o que foi feito? Eles fizeram um molde, né? Mediram o índice de Heimers da criança antes do estudo, né? Fizeram várias medidas da cabeça do fêmur, de tudo, para acompanhar a evolução, e fizeram um molde, né? Um molde gessado da criança, para fazer um molde como se fosse uma órtese, para a criança ficar sentada totalmente encaixada, no molde perfeito da postura sentada dela, tá? E ela ficava 5 horas por dia sentada nessa posição. E parece muito tempo, mas não é. Se a gente pensar no tempo que a gente fica sentada na escola, é isso, né? Então, ela ia com essa cadeirinha, que tinha suporte de tronco, para a escola, chamava Siete Mollet, é um estudo francês, e ela ficava sentada aí nessa órtese, né? Sentada adequadamente durante 5 horas por dia, né? E após o tempo de tratamento, foi observado que a criança que tinha o melhor, aqui foram os grupos, né? O índice de migração nos 2 quadris ao longo do tempo, né? Foi observado que no grupo controle, as crianças não conseguiram evitar a piora do seu quadril, nem no quadril pior, nem no quadril melhor. Já as crianças que estavam no grupo tratamento, elas não, vamos dizer assim, não melhoraram, mas também não pioraram aquele quadril, né? Ou seja, mantiveram mais ou menos estável o seu quadril ao longo do período de tratamento,
que foi aí de 2 anos, um tempo bom de acompanhamento, né? Então, as crianças não tratadas ao longo do tempo apresentaram piora, né? Já a criança tratada não piorou, tá? Então, usar um bom posicionamento pode evitar a progressão da doença. Não quer dizer que vai corrigir, mas não deixa ela progredir, tá? Então, cuidados que a gente tem que ter na hora de indicar o posicionamento de pé para a criança, né? A diminuição da densidade óssea. Então, crianças que já são osteopênicas ou osteoporóticas, pode quebrar, tá? Eu já tive relatos de vários pacientes que já chegaram para eu atender, que falavam que ficavam de pé e o osso quebrava. Quebrou fazendo fisioterapia, então é imprescindível antes de começar o tratamento na postura de pé. Crianças graves, principalmente de MFCS 4 e 5, pede o raio-x antes, né? De densidade óssea para ver como é que tá. Crianças com desalinhamento do quadril maior de 1/3. Essa é uma pergunta frequente. Eu posso botar de pé uma criança que tem subluxação de quadril? Posso, tá? Mas eu tenho que tomar cuidado com o posicionamento. Uma criança que não pode ficar de pé totalmente, primeiro com os pés juntos, né? Ela tem que ficar com uma leve, com mais ou menos um alinhamento na altura do quadril, né? Na mesma linha do quadril. Ela tem que ficar com os pés levemente rodados externos, encaixados, né? Tendendo a fazer um encaixe desse quadril no lugar. Eu quero fazer como se eu estivesse posicionando, como se eu estivesse com a mão dentro dessa cabeça do fêmur, fazendo o encaixe desse fêmur dentro da cabeça, dentro dessa tábua, né? E se ela tolerar a posição, né? Ela não pode ter dor nessa posição. Então, eu geralmente trabalho essas crianças até uns 40% de extrusão. Mais do que isso, geralmente eu não consigo trabalhar essa criança de pé. Crianças que apresentam problemas circulatórios por causa de retorno venoso, muito tempo de pé, fica com o pé roxo, né? Não tem circulação para voltar, então tem que ficar atenta, né? Alterações no crescimento ósseo, pode fazer um pico de crescimento, fazer um osteófito, tem que ficar atenta. Flutuações súbitas de tônus, então criança com discinesia é mais difícil de tratar, né? A gente sabe, mais difícil de posicionar de pé, né? Então fiquem atentos. E crianças muito espásticas, né? Também é mais difícil. Não quer dizer que eu não posso botar de pé, eu vou botar, né? Mas eu tenho que ficar mais atento. Bem, então aí algumas estratégias de tratamento, né? Lembrando que o alongamento passivo, ele não é a sua estratégia básica de tratamento, ele faz parte, às vezes, da sua sessão, como um preparo, como uma técnica, mas eu vou sempre fazer parte, tentando que o alongamento seja um pré-cinético, aí vai junto, indo para o alongamento ativo, já para descarregar o peso nessa perna, para ganhar mobilidade, né? Nunca uma técnica isolada, né? Eu quero que esse membro tenha a maior mobilidade possível, né? Já indo para o fortalecimento dos músculos do quadril, esses músculos devem ser fortalecidos na sua amplitude total, sejam inclusive os músculos adutores e flexores, eles são encurtados, na verdade, então eu tenho que fortalecer eles na sua amplitude máxima, né, trabalhando com circuitos, né, para que essa criança consiga executar a sua amplitude máxima de movimentação. Os treinos funcionais, né, esteira, cadeira, bicicleta, andador, né, barra paralela, o que eu der conta de trazer um pouco de funcionalidade para essas crianças é sempre interessante dentro do consultório, né? A mobilidade precoce, então eu vou tentar com diferentes tipos de andadores, na esteira, com suporte de peso, andadores com suporte corporal, tentar proporcionar com que essa criança execute a movimentação dos membros inferiores de forma ativa. Eu quero que ela se locomova, eu quero que ela seja capaz de dar passos, seja da forma que ela fizer. Nesse momento, eu não estou preocupado com o alinhamento perfeito, eu estou preocupado com a mobilidade. Eu quero que esses músculos se movimentem nesse momento, tá? Eu preciso que essa musculatura se exercite, se ative constantemente para que eu tenha uma formação desse setup, tá? Então, já tem estudos, vários estudos de Nepal, que é uma das
Maiores estudiosos nesse assunto, recomendo que vocês procurem os estudos dela. Posicionamento adequado, então uma forma barata da gente fazer isso para casa, indicando a calça jeans, né? Então a calça jeans repleta aí de retalho, eu posso estar indicando para a família fazer e posicionar em casa, de lado, sentado, para alimentar, para deitar, né? E como dormir de forma adequada. As órteses para posicionamento de pé, para ficar melhor alinhado, né? Esse foi um pós-operatório, né? Que prometeram a esse adolescente que ele ficaria de pé no pós-operatório, só que engessaram esse adolescente errado e ele acabou saindo da cirurgia com um encurtamento grande de flexores de joelho direito e ele não conseguia estender a perna. E aí a gente fez essa órtese com ganho de ADM, de joelho direito, e esse foi o primeiro dia que a gente colocou ele de pé e ele sentiu uma imensa alegria. Ele estava sem coragem de olhar para ele mesmo no espelho quando a gente tirou essa foto, mas tamanha a felicidade que ele estava de ter sido colocado de pé após uma cirurgia que lhe tinha sido prometido que ele adquiriria, né? Então a gente tem que sempre tentar proporcionar ao paciente o que lhe foi garantido. O posicionamento na cadeira, o mais alinhado possível, né? Tentando realmente que a criança não sambe na cadeira. A cadeira tem que ser feita sob medida para a criança ficar alinhada, bem posicionada, bem estabilizada, né? É isso que a gente espera de uma criança. Bem posicionada para esse quadril e essa coluna não ir embora. Desculpa. E o estabilizador, postura de pé, né? A gente tem diversas formas, o posicionamento em prono, posicionamento em supino, mantendo a postura ortostática para realizar a descarga de peso aí, pelo menos 1 hora por dia em pé, né? E a garantia de bom resultado é a gente ter a família com a gente, a família entendendo a importância desse tratamento, a importância de que mesmo que a criança ainda não sente sozinha, que ela tem que ficar de pé, o quanto que isso é importante para a formação do quadril dela, o quanto que isso vai impactar no futuro dela, né? Para ela poder se prevenir de várias outras complicações que podem vir, né? E a equipe trabalhando junto. Bem, trouxe um caso clínico para a gente finalizar, para ilustrar para vocês algumas etapas. É um caso clínico antigo que eu trabalhei, mas que eu acho que reflete bem a abordagem que a fisioterapia pode ter. Tá? Então, era uma criança de 3 anos, sexo masculino, e o diagnóstico dele foi traumatismo crânioencefálico com extensas lesões isquêmicas supratentoriais. O motivo foi um acidente de carro, infelizmente, porque ele estava sem cadeirinha. Esse acidente aconteceu em 2001, tá? Por isso que eu falei que tem bastante tempo. Ele estava no banco de trás, sentado com o irmão gêmeo, sem cinto de segurança, tá? E sem cadeirinha. E no banco da frente estavam a mãe e a avó materna que morreram na hora do acidente de carro. Na hora que eles internaram, na verdade, o que aconteceu? O carro bateu, ele entrou debaixo do banco da frente, né? Voou para debaixo, ele internou em coma. Foi necessária uma craniectomia descompressiva. Ficou em ventilação mecânica durante 15 dias. Precisou de antibiótico terapia, anticonvulsivantes e uma transfusão sanguínea, né? E essa foi a imagem 2 meses após ele sair do hospital, né? Que eu encontrei assim que eu fui avaliar ele em casa. Tá? Foi atendimento domiciliar, ele fazia fisioterapia todos os dias, uma parte respiratória bastante complicada por conta da ventilação mecânica e muito choro. Ele era extremamente irritável e era esse o aspecto. Esse membro inferior direito com essa rotação interna, essa adução, tá? Essa limitação de amplitude de movimento e esse padrão aí de rotação interna, adução, né? E esse aspecto, tá? E exatamente essa radiografia, tá? Então a gente observa que ele tinha uma extrusão importante aqui da cabeça femoral com uma limitação de amplitude de movimento. Como ele teve um desenvolvimento normal até os 3 anos de idade, a gente observa que o quadril esquerdo estava normal, né? Porque ele teve uma formação, ele chegou a andar, correr, pular, né?
E aí ele sofreu lesão cerebral, né? Então aqui a gente vê que foi um choque abrupto desse aumento de tônus. E aí essa cabeça do fêmur foi para a extrusão, né? Isso foi em maio de 2001, 2 meses depois do acidente, tá? Esse padrão de plantiflexão, né, garra dos dedos, rotação interna, equino, padrão de membros inferiores extremamente fletidos, escápulas aduzidas, muita irritação, ele só chorava, né? Era esse aspecto, sem controle de cabeça, tá? Muito emagrecido, né? Bem, qual foi o tratamento na época? Ele já tinha mais de 1/3 para fora, o tratamento já seria alongamento de partes moles, mas como ele tinha passado 2 meses em UTI e muito trauma, né, a médica achou mais prudente não internar ele de novo e anestesiar, porque a depressão do sistema nervoso central dele nessa ocasião ia ser muito traumática. Então optou-se por fazer aplicação de toxina botulínica, tipo Botox, nessa ocasião, para tentar relaxar a musculatura e ver se a gente conseguiria algum efeito com essa aplicação, tá? E não com cirurgia nessa ocasião, tá? Então, foi batata, tá? Assim que fez, logo depois da ação, ele já relaxou a musculatura, tá? E aí já melhorou um pouco o ADM. A gente já conseguia ver aqui que teve uma importante melhora na abdução, tá? Então, a gente observou aqui em maio de 2001 para agosto de 2001, olha, que ele já melhorou bastante a abdução. Então, a mobilidade passiva tinha melhorado, mas o alinhamento ósseo não tinha melhorado, tá? Então, eu ganhei mobilidade passiva, porque era isso que o Botox me dava, mas o alinhamento do osso eu precisava melhorar com descarga de peso, tá? E com a fisioterapia. Então, começou-se fisioterapia intensiva para ele, muita orientação para dormir, alimentar, sentar, né? Tratamento fisioterapêutico domiciliar, né? Então, ele ficava de pé, sentado, a família investiu em cadeira de posicionamento, em estabilizador para ficar de pé, né? E na época ele fez ecoterapia também, a gente tinha um projeto aqui na faculdade da UFJF, então ele fez ecoterapia. Ele fez várias intervenções buscando melhor. Conseguiu adquirir controle de cabeça, ele ganhou peso, ele teve uma evolução muito legal. E 1 ano de tratamento fisioterapêutico depois, ele já estava com o quadril bem mais alinhado, né? Então, eu acho que esse caso, ele mostra que um tratamento intensivo bem feito na hora certa é capaz de melhorar bastante esse quadro clínico, tá? Lógico que aqui eu estava lidando com um quadril que era normal antes, né? E aí, por isso, foi possível uma boa evolução. Mas essa criança era uma criança que desenvolveu uma PC tardia, né? No período pós-natal. E ela continuou com essa PC, né? Eu não curei a paralisia cerebral, né? De maneira nenhuma, né? E ele continuou fazendo fisioterapia e tendo o aumento de tônus e tendo todas as complicações advindas dessa paralisia cerebral tardia, né? E a condição de saúde continuou evoluindo. Então, ele ainda fez mais algumas aplicações de toxina botulínica, precisou de cirurgia de alongamento de adutores, mas em vez de ter sido lá em 2001, foi só 9 anos depois, né? E aí também discos surais, né? Virou realmente uma criança grave, não teve jeito, né? Teve que reconstruir a cabeça do fêmur direito, esse fêmur direito realmente virou pior, começou a sentir dor do lado esquerdo, fixou a coluna, com mais de 30 pinos, né, para não evoluir realmente com dor e problemas respiratórios progressivos. Mas hoje ele está aí ainda, ele é um menino lindo, de 23 anos de idade, e ele tem um irmão gêmeo, que sempre tenta passar a certeza de que ele teve uma missão quando ele veio à Terra, né? Essa missão está aqui, né? Eles fazem aniversário de 9 de fevereiro, essa mensagem o irmão dele deixou no Instagram uns 3 anos atrás. Hoje é aniversário da pessoa mais importante da minha vida. A primeira pessoa que eu conheci. Meu primeiro amigo. São 16 anos ao seu lado. 16 anos de luta, de alegrias, de dificuldades, de superação. Gui, que nessa data de hoje você seja sempre muito feliz. Com um simples sorriso de todos os dias, você me ensina como devemos levar a vida. São 16 anos juntos e que sejam mais 1 milhão.
1 trilhão de anos inseparáveis, você me mostrando como é a vida. Como a vida é linda. Muita saúde, irmãozinho, meu guerreiro, meu herói. Que a gente tire aprendizado das dificuldades que passamos. Só temos que agradecer a nossa família. Te amo, Gui. Parabéns e tudo de bom sempre. We born together. We ride together. We born together. We'll die together. Brothers for life. E para finalizar, a luxação do quadril na PC é uma condição inexorável, quanto mais grave for o envolvimento neuromuscular. O diagnóstico e o tratamento são de responsabilidade de todos, mas não são exclusividade de ninguém, necessitando de pleno conhecimento de sua fisiopatologia e gravidade e uma abordagem multidisciplinar do mesmo. Então, aí algumas evidências da Associação Americana de Paralisia Cerebral, falando da importância da gente poder olhar para esse quadril, da importância da gente acompanhar esse quadril, né? O quão imprescindível é a gente se manter atenta ao quadril da criança e do adolescente com paralisia cerebral. E a gente tem que ajudar essas crianças a ficarem de pé. Obrigada.